apresentar. Ok. Vamos começar, então, tá? Tá ótimo. Então, hoje, o projeto Territorialidades Inventivas da Economia da Cultura tem a honra e o prazer de receber Fabrício Paiva, um dos grandes ícones das rodas culturais, né, da cidade e, eu diria, do país. É uma imensa honra ter você é nossa grande referência na construção das rodas culturais, no movimento hip-hop, né? E muito obrigado por ter aceito esse convite. Fabrício, eu gostaria que primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você contasse um pouco dessa sua experiência, né, na criação das rodas culturais, e, em particular, da Roda Cultural do Meia, essa que é a nossa grande referência da cidade. É um prazer, tá, professor, estar participando dessa entrevista, tá? Obrigado pelo convite, né? Eu fico assim lisonjeado do senhor por essas palavras que o senhor diferiu aqui da minha pessoa, né? Então meu nome é Fabrício Paiva, né? Eu sou morador do Meia há 45 anos, eu tenho 45 anos, né? Sou morador do Meia há 45 anos, né? Sou agente cultural, tá? Desde 2012, né? Que eu vim participar da Roda Cultural do Meia, né? Que foi criada e no caso fundada, né? Em 2012. Só que ela veio um pouquinho antes. Eu vou contar um pouquinho antes de como ela se transformou na Roda Cultural do Meia, né? Existia uma deficiência que a gente tinha de estar fomentando o hip-hop no Meia, né? Não tínhamos um espaço, um local para a gente poder estar colocando as músicas que a gente gostava e estar curtindo os ambientes que a gente desejava estar, né? Então, o que a gente fez? A gente tinha o Baixo Meia, né? Onde ali do Baixo Meia tinha um postinho de gasolina meio que abandonado, entendeu? E ali a gente pegou o som de umas caixas de fulano e mais uma mesa de som de ciclano, e ligamos os microfones e botamos as batidas ali, e ali começou a galera começar a rimar, né? A fazer as rimas. E ali ficou por ali por um tempo, entendeu? E quando a gente teve a oportunidade de estar numa reunião que teve, se eu não me engano, acho que foi no Circo Voador, tá? Aonde estava reunindo todas no caso, o que estava sendo feito na rua de hip hop, né? Então já tinha alguma coisa ali na Zona Sul, tinha alguma coisa ali em outros bairros, né? E estava tendo uma reunião para a gente começar a se organizar a respeito disso, né? Foi dali que surgiu as rodas, entendeu? E o amigo que estava lá nessa reunião, né, que no caso é o Alan Marola, eu tenho que citar ele, porque ele também é um dos fundadores e idealizadores também do projeto, né? Ele estava nessa reunião, e nessa reunião foi falado das rodas culturais. E como o Alan estava lá representando o Meia, né, que a gente já tinha esse eventinho lá, né, no posto de gasolina, perguntaram para o Alan, mas Alan, e aí? Porque Alan no Meia não tem nada? O Alan falou, não, tem sim. Levantou o dedo e falou, tem sim. Tem no Meia, tem roda cultural também. E dali a gente começou a fomentar mais ainda e fomos parar dentro da praça que a gente está hoje, atualmente, 2025, né? Desde 2012. A gente começou num corredor, uma praça de skate, no Meia, né? Ela fica na subida ali do viaduto, do Meia, que dá no Corpo de Bombeiro, lá do outro lado. Do outro lado da linha do trem, porque o Meia tem um lado da linha do trem e o outro lado da linha do trem, né? E dali a gente começou também a fazer um movimento maior, né? Começamos a pegar uns equipamentos maiores e tal, e começamos ali, né, num corredorzinho da praça, onde a gente pegava um ponto de luz que era do pessoal da Rio Ônibus, no caso, né? Porque tem um terminal de ônibus ali do lado da praça de skate. E dali a gente começou a articular mais ainda e conseguimos um ponto de luz para frente da rampa, entendeu? E com esse ponto de luz, a gente conseguiu ir lá para frente. E a gente começou a trazer mais gente, a atrair mais pessoas, né? E com a rede social ainda na época, acho que era o Facebook, se eu não me engano, né? Começou esse burburinho da Roda Cultural do Meia, né? E dali a gente começou. E o movimento no Rio de Janeiro estava muito em auge, né? E a gente começou a ocupar aquela praça ali, por quê? Porque aquela praça estava meio que abandonada. Tá? Ela tinha muito morador de rua, entendeu? E a gente foi ali e conseguiu revitalizar aquele ambiente, né?
levando e ocupando, né, o espaço público com cultura e arte. Entendeu? Só que a gente não sabia, professor, que, né, a roda cultural do MEI ia tomar uma proporção assim enorme. Né? Foi quando, em 2013, foi no finalzinho de 2012 que a gente iniciou, se eu não me engano, acho que foi em agosto. Né? Foi quando, em 2013, né, logo no início de 2013, como o rap tava, e o hip hop estava muito em auge no Rio de Janeiro, né, por causa das rodas, porque já tinham outras rodas sendo feitas, que era Botafogo, Olaria, Vila Isabel, né, e outras, né, que foi, no caso, fundado no decreto do CCRP, que é o Circuito Carioca de Ritmo e Poesia, que começou, no caso, com 8 rodas. Né, e a Roda do Mé era uma delas. Né? O intuito do Circuito Carioca de Ritmo e Poesia era estar ocupando em cada dia da semana com uma roda cultural em diferente ponto do Rio de Janeiro. Então, na quarta-feira era no Meia, na quinta-feira era em Vila Isabel, na terça-feira na quinta-feira era também em Olaria, aí na terça-feira, se não me engano, era em Botafogo, né? Aí tinha segunda-feira que começou também o Paquistão, lá dentro do Manguinho. Então começou esse fomento ali, essa reuniões de roda e se expandirem, né? E o Circuito Carioca de Ritmo e Poesia foi feito um decreto, no caso, na época, pelo Eduardo Paes, né, de formar esse circuito e ter essas 8 rodas. Né? Tanto que, no caso, na época, a gente foi lá trocar uma ideia lá com a galera da prefeitura e a gente falou com o Eduardo, né, que no caso era o prefeito na época, e ele só pediu para a gente o seguinte, falou, cara, vocês podem estar ocupando lá, fazendo o que vocês querem fazer, né, sem problema nenhum, mas a gente não quer, ele não falou assim, mas eu falei assim, até um amigo citou lá, falou, mas prefeito, como é que a gente vai fazer para a gente se sustentar lá? A gente precisa de alguma coisa para a gente poder estar se sustentando e fazendo. Então, no caso, a gente pode liberar para a gente um isoporzinho para a gente botar lá para vender umas cervejinhas, uma bebidinha? Aí ele falou, poder pode. Só não quero que faça uma feirinha de Itaipava. Entendeu? Dentro das praças. Falei, não, tudo bem. Aí foi assim que a gente conseguiu. Aí, até hoje, a gente consegue manter, né? Por exemplo, a Roda Cultural do Meia com o isopor que a gente bota lá para vender bebida. Entendeu? Então a gente vende uma cervejinha lá, uma água, um refrigerante, para poder pagar os custos que a gente tem hoje, né, de equipamento, transporte, essas coisas todas. Né? E eu vim parar na Roda Cultural do Meia, por quê? Porque antigamente, né, a gente sempre foi o nosso sonho, meu, do Alan e do Broa, Fábio Broa, DJ Fábio Broa, que também é um dos fundadores. Né? Nós somos amigos há mais de 20 anos e trabalhamos juntos já desde 2012, né? E estamos juntos até hoje. Da gente colocar o hip hop na rua. Eu sempre tive esse sonho, professor, de, pô, cara, vamos ligar as caixas na rua, porque isso era costume em outros países, né? No caso, lá nos Estados Unidos, era costume ter isso, nas esquinas, né? E sempre foi meu sonho, eu via vídeos e clipes, e, pô, sempre eu falei, cara, vamos botar esse negócio na rua, né? E sempre foi nosso sonho ter esse tipo de evento na rua com o hip hop e o rap. Só que a roda cultural do Melo, hoje em dia, ela não recebe só esse tipo de estilo musical, né? A gente está aberto para cultura e arte, entendeu? Então, tudo que for arte e cultura é bem-vindo na roda cultural do Melo. Então, o que aconteceu, professor? A gente se reuniu, né? E começamos a articular ainda mais, né? De como a gente podia transformar aquilo ali em uma coisa que poderia ser beneficente para a gente, que era o que a gente gostava, para o Meia, que não tinha nada. O Imperator, na época, que é o Centro Cultural João Nogueira, não estava nem aberto na época, né? Estava em reforma, se não me engano, era numa igreja ainda. Ia virar uma igreja, aí ficou uma feirinha lá dentro, bom, enfim. Então, eu fui parar dentro da Roda Cultural do Meia, porque esse também era o nosso desejo, né? E o nosso sonho. E eu, professor, eu não tenho habilidade nenhuma, nem de rimar, nem de tocar nenhum instrumento, nem de nada. Então, o que eu fazia? Eu falei assim, cara, eu tinha acabado de fazer um curso de operador de áudio. Por quê? Porque eu ia nos eventos com os amigos e a maioria dos eventos que eu ia, os microfones eram uma porcaria, o som era uma porcaria, entendeu? E eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito nisso, né? Porque, porra, eu gosto de escutar
as coisas boas para o nosso ouvido, né? E aqueles microfones lá, aquelas microfoninhas, então aquilo era um problema sério. Então eu fui fazer um curso no Senac, né? De operador de áudio. E logo, quando eu terminei o curso, né? O Alan me convidou para eu fazer parte da roda. Ele falou, cara, tô com um evento ali, tal. Vamos, meu irmão, fecha comigo. Eu falei, Alan, eu fecho contigo, irmão. Só que eu, tô trabalhando no banco. Na época eu trabalhava no banco, né? Eu falei, cara, eu tô trabalhando no banco, eu tô de férias, cara. Entendeu? Mas eu tô fazendo esse curso que é até depois do trabalho e tal. Ele, irmão, vamos fazer o seguinte, cara. Tu fica, se tu gostar, meu irmão, tu continua. Se não der pra tu segue tua vida. Falei, tá bom. E eu tô ali até hoje, tá? Vamos fazer 13 anos, né? Então, o que acontece? E dali, professor, a gente já conhecia, a gente já frequentava a Lapa, que era onde estava rolando as coisas de hip hop, de rap, né? Porque tinha a Batalha do Real e a Batalha do SIC, né? Lá na Lapa. E o que acontecia? A gente já conhecia aquela galera que já estava fazendo rap no Rio de Janeiro, entendeu? Foi quando, em 2013, o Hatch, né, lançou o CD dele lá, o Vivaz, e a gente botou o Hatch para cantar lá na roda. Professor, foi a maior loucura que eu acho que a gente já fez na nossa vida, mas a gente não fez só essa loucura, não, porque a gente botou ele depois dentro do Imperato e foi a mesma coisa. Professor, eu juro para você, eu nunca vi tanta gente, tá? Eu tenho até um vídeo depois no YouTube, eu passo para o senhor ter uma noção de como é que foi aquela loucura lá, né? E dali, professor, começou, a gente sempre foi, o intuito do projeto, qual era? Era dar oportunidade a quem não tinha oportunidade. Por quê, tá, professor? A gente via que a galera que fazia hip hop não tinha espaço para estar mostrando a sua arte, né? Eram poucos os lugares. E casa de show, principalmente, nem chamava, né? Então, eu ia nos eventos dos amigos, a maioria das pessoas que tinham lá eram os próprios amigos ou as namoradas dos amigos, entendeu? E com a Roda Cultural do MEC, a gente conseguiu trazer essa galera independente para poder estar mostrando a arte deles. Então, a gente tinha um pocket show, onde a galera que cantava a música podia estar se apresentando. A gente depois introduziu, né, a Batalha de MCs, que foi por muito tempo apresentada pelo Dom Negroni, né, que era um dos dinossauros aí do hip hop que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? E começou também, professor, com carrom, então a galera levava violão, né? E começou assim, a gente começou a transformar aquilo ali e começou a se expandir, entendeu? Então, toda semana a gente recebia ali mais ou menos de 500 a 600 pessoas, né, naquela praça, né? E isso foi no caso, prosperou, entendeu? Por muito tempo, né? Foi quando a pandemia chegou, né? Só que antes da pandemia a gente teve um problema com o novo prefeito que assumiu, né, na época. Acho que, se eu não me engano, acho que foi em 2017, 2018, se eu não me engano, que era o Crivella, né? Que a gente foi caçado na rua, entendeu? A gente não podia estar botando nossos equipamentos. Foi aí que a gente teve que dar uma parada, porque a gente já tinha ganho um edital de reconhecimento da cultura e do projeto que a gente estava sendo feito, que foi o edital do Rio 450 anos, né? Foi um edital de cultura onde a gente foi contemplado e foi aonde a gente adquiriu a maioria dos equipamentos que a gente tem até hoje, né? Porque a gente sempre pensa que se a gente conseguir fazer um investimento, que os editais eles vinham para a gente no intuito da gente estar investindo em equipamento para poder estar, no caso, fazendo uma melhora, né, no projeto, entendeu? Tanto quanto de som, quanto de luz, né, quanto de estrutura, porque isso nunca foi oferecido pelo governo, nem pela prefeitura, nem pelo município, por nada, nem pelo estado, por nada. Então a gente sempre foi realmente 100% independente, né? E a gente começou, por exemplo, a pedir apoio, né, para a galera do bairro, né? A gente tinha amigos que tinham comércio no bairro. Eu lembro que na época a gente tinha a Brasil Pizza, que era uma pizzaria que mandava pizza para a gente, porque a gente precisava se alimentar, porque a gente fica mais ou menos 5 horas trabalhando ali, né, na rampa de skate,
Então a gente precisa se alimentar a galera que trabalha lá com a gente, né? Ou carregando peso, ou fazendo operação de áudio, ou filmando, ou, né, fotografando. A gente tem que estar, no mínimo, eu acho que é o mínimo que a gente consegue. Então a gente conseguiu apoio ali com a Brasil Pizza, a gente conseguiu apoio com uma loja de skate, né, que forneceu um equipamento para a gente também, a mais, incluiu a mais um equipamento para a gente, foi o meio que eles vieram ajudar a gente, né, com apoio, entendeu? E a gente fazia parcerias assim com tatuagem para poder dar premiação para as batalhas de MCs que já estavam rolando, né, nessa época, entendeu, professor? Mas financeiramente a gente não tinha um apoio, nem um aporte de nada, a não ser esse, que foi um dos únicos editais que a gente, na época, né, tinha ganho ou tinha participado. A gente depois ganhou o outro Aldir Blanc, mas foi na época da pandemia, né, que a gente fez live e tudo. E o que aconteceu? A gente chegou nessa época, a gente ficou muito tempo ali, né, fazendo cultura ali, ocupando o espaço público, cultura e arte, mas chegou a época da pandemia, né? E na época da pandemia a gente realmente teve que ficar parado, não teve jeito, né? Por causa da Covid-19. Então a gente teve que ficar parado. E isso teve como é que se diz? Uma mudança muito drástica na rua. Por quê? Porque como a gente já estava parado, os meninos que hoje em dia são da Batalha do Coliseu, tá, pediram para ocupar o nosso espaço, né? Eles estavam na rua fazendo os negócios deles. Então, o que acontece? A gente cedeu o nosso espaço, porque eu acho que não tinha nada demais, a gente não estava ocupando, né? E eles começaram a fazer a batalha deles ali, entendeu, professor? Um pouquinho depois da pandemia, né? Que eles começaram ali. Já quando já tinha saído a vacina e tal, eles já tinham começado ali já, né? E foi nessa época, tá, professor, que a gente teve a gente, no caso, estava reformulando, querendo voltar. Eu não sei se o senhor se lembra, eu acho que o senhor participou desse curso também. Foi um curso que foi feito lá na Arena de Cro, curso como é que se diz? Engenharia de Produção Cultural. O senhor estava, acho que, nesse curso também, né? E foi ali, professor, que eu me identifiquei como agente cultural, né? Porque eu não me reconhecia como agente cultural. Eu era uma pessoa que estava fazendo uma roda cultural, mas eu não tinha essa nomenclatura, eu não tinha né, como é que se diz? Esse título, né? Eu acho que eu tinha que ter me identificado antes. Talvez se eu me identificasse antes, eu tinha feito, sei lá, tinha partido para um outro ponto, mas enfim, eu acho que tudo tem seu tempo, né? E a partir daquele curso ali, professor, eu me identifiquei como agente cultural, a roda estava parada, eu até me inscrevi no curso sem pretensão nenhuma de estar sendo, no caso, contemplado, de estar participando do curso. E dali, professor, eu me identifiquei tanto que eu falei assim, cara, eu preciso estar voltando com o meu projeto que eu tenho há mais de 10 anos, entendeu? E eu não posso deixar o projeto morrer assim, né? Porque ele foi importante, hoje eu sei que ele foi importante para a formação de caráter de pessoas que até hoje frequentam lá, né? Que são os moleques que hoje em dia estão cantando e escolheram isso, né, como profissão, se tornaram artistas independentes, né? E teve um que até falou para mim, cara, e ele falou, cara, pô, vocês são tão maneiros, porque a gente já era mais velho, né, professor? A gente já estava com, sei lá, com uns 30 anos, e a gente já lidava com essa molecada, né? De 14, de 13, de 16, entendeu? Era a molecada que frequentava lá a roda, né? Tanto que hoje os moleques já estão com filho e tal. E o moleque hoje teve um tempo, depois que a gente voltou, já estava um ano já que a gente tinha voltado, o moleque chegou para mim e falou, cara, aí, na moral, eu frequentava aqui já desde 14 anos, hoje estou com, sei lá, aí ele falou lá a idade dele, acho que ele está com 21, eu acho, 20. Aí ele falou, cara, vocês são tão importantes na minha vida, tá ligado? Que eu, porra, meu irmão, na moral, eu queria até que você fosse meu pai. Eu falei, que isso, mano? Tá maluco, cara? Porra, foi importante para eles, entendeu? Também a gente está movimentando
essa cultura ali no bairro, entendeu? E a gente começou, depois que eu me identifiquei lá no curso, né? Eu chamei um amigo, o Alan, de novo, e falei, cara, vamos voltar com a roda, vamos fazer diferente dessa vez, entendeu? Porque eu acho que os tempos mudaram e a gente precisa estar se readaptando, né, ao que está acontecendo, entendeu? Foi aí que a gente foi lá trocar ideia com os meninos do Coliseu, que a gente teve que falar para eles que a gente ia voltar, né? A gente arrumou outra casa para eles, né? A gente não tirou eles de lá e deixou eles desamparados, não. A gente arrumou outra casa para eles, que eles hoje estão lá no Buraco do Nome, no centro, né? E para a gente poder estar pegando a praça de volta e estar fazendo novamente, né? Foi aí, professor, que no curso abriu o edital do ISS de Cultura, né? E com esse edital a gente se inscreveu, a gente passou no edital, entendeu? E a gente conseguiu captar o recurso, que foi um recurso que a gente utilizou no ano passado para poder a gente, pela primeira vez em 12 anos, né, receber um dinheiro pelo que a gente estava fazendo ali, entendeu? Então foi prazeroso, a gente contratou gente também para poder estar junto com a gente, né? A gente fez os meninos tirarem, a gente aqui, né? Como a gente é o mais velho, a gente também tenta fazer esse trabalho de educar, né? No caso, entendeu? Eu me sinto responsável por isso. Eu fiz os meninos tirarem o MEI, entendeu? Porque eu falei que o MEI também é um benefício para eles, né? Porque também eles, caso aconteça alguma coisa, eles podem ser amparados pelo INSS, então eles têm os benefícios também. E com o dinheiro que eles estavam ganhando, dava para eles pagarem o MEI e ainda tirar um para levar para casa. Então, eu achei importante isso. Então, até hoje, eles estão pagando o MEI e tem o MEI. Por quê? Porque a gente também precisa fazer trabalhos externos e hoje em dia a gente sabe que a gente precisa trabalhar com as notas, né, para poder estar recebendo. Então, o que acontece, professor? Foi ali que foi um divisor de águas para mim, né, que eu comecei a entender como é que funcionava tudo, né, com lance de edital, entendeu? E tá movimentando as redes mais, né? E de estar fazendo diferente, de estar botando um e-mail para receber os artistas independentes, de estar mandando portfólio, de estar abrindo oportunidades deles estarem batendo foto lá de graça, por não profissional, mas semi-profissionais, para eles poderem estar usando no portfólio deles, né? Foi aí que a gente se inscreveu em outros editais, porque eu sempre fui um cara administrativo, né? Um cara da documentação, um cara, né, que eu consigo escrever alguma coisa. Eu posso não saber da entrevista ou falar bem, mas eu sei escrever bem, graças a Deus, né? Então, no meio da escrita, eu consegui trazer outro edital para a gente, entendeu? Com esse edital, a gente conseguiu também trazer mais infraestrutura para nossa roda cultural, né? E dali a gente conseguiu também, professor, uma coisa que eu acho que foi muito importante para mim, né? Que foi uma moção que a gente recebeu, né? Da Câmara dos Vereadores e o ponto de cultura, que foi importantíssimo, né, na minha opinião, porque sempre foi um desejo, né? De ser reconhecido, entendeu? Como como é que se diz? Fazedor de cultura, entendeu? Ser contribuinte culturalmente, entendeu? No caso, para o nosso bairro, né? E para tantas pessoas que fazem parte, entendeu? Desse projeto, né? No caso, o projeto ele tem a gestão nossa, mas eu falo que todos eles todas as pessoas que frequentam e tal, são os nossos apoiadores, porque sem eles, né, a gente não seria nada. Então, eles estão ali consumindo, às vezes, uma cerveja, ou dando uma curtida num vídeo, ou dando uma curtida numa postagem. Então, para mim, eles sempre são os apoiadores eternos da roda, né? E estamos aí, né, professor? 2025, a gente está chancelado hoje por um edital, que é o Integra Rio, que foi um edital que eu não tive pretensão nenhuma em ganhar. Eu me inscrevi porque eram cinco contemplados só, e eu me inscrevi e pensei, cara,
tem muito projeto bom, eu sei que o meu projeto é excelente, né? Eu reconheço o meu projeto, mas eu sei que tem muitos projetos bons aí também. E foi quando a gente foi contemplado em segundo lugar no edital, né? Que foi importante também para a gente, porque foi o primeiro edital que eu fiz sozinho. Eu peguei aqui, vi, depois eu cheguei para a galera e falei, galera, me inscrevi nesse edital aqui, mandei, entendeu? Vamos ver como é que é. Só tem 5 contemplados, não sei se são 5 contemplados, eu consegui passar, né? Claro que o mérito não é só meu, né, professor? Eu nunca boto mérito para mim, porque tem tanta gente envolvida que, direta ou indiretamente, né, que todos eles fazem parte dessa conquista, né? Eu acho que eu sou o que sou hoje por causa deles também, entendeu? E, professor, é isso, né? Nós estamos aí em 2025, eu estou tentando buscar uns apoios, tentando fazer diferente lá também, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem lá um espaço, como é que se diz? Democrático, onde a gente recebe tudo quanto é tipo de arte, né? Seja uma exposição, seja uma pessoa que tem uma poesia, seja uma pessoa que queira levar um livro, fazer uma troca de livro. E eu estou com outros projetos que estão vindo junto com a Roda Cultural, que já tem um que já iniciou, que é o Circuito Caramelo, que é uma roda de conversa, né? Tem um apoio da Roda Cultural e é feito lá no nosso espaço, né? Eu vou botar agora também, vai ter também, junto com o Fábio Broa, né, que ele é produtor musical, vai ter uma batalha de beats, né, que é a batalha das batidas lá, né, que os meninos rimam e tudo. Então, a galera que produz esse tipo de arte, né, que são os beats, eles vão poder estar lá também disputando e, no caso, mostrando, né, o trabalho deles, que é uma galera também que eu acho que é meio, como é que se diz, invisível nesse meio, né, porque muitas das vezes só dão, no caso, protagonismo pro artista que vai cantar, né, no caso, o MC. Mas tem muita coisa envolvida atrás dos bastidores, que tem a pessoa que faz a batida, né? Então, e também eu vou colocar um sarau poético, que vai ser um sarau com uma troca de livros e mais um microfone aberto, né? Então vão ser feitos em 2 partes, vai ter um sarau, né? E depois vai ter um microfone aberto para a pessoa mostrar lá o som, né? Vou botar isso mais para os artistas independentes do MC estarem mostrando o som deles, pelo menos um sonzinho, vou escolher ali 5, 6, para estar mostrando um sonzinho ali de mais ou menos 2, 3 minutos. E uma troca de livros, né? Que eu vou ver se eu consigo fechar, eu já estou com uma mala direta pronta para poder fechar com algumas editoras para estar fornecendo livro para a gente poder estar iniciando essa troca de livros, que vai funcionar igual na roda, né? Que a gente tem a roda de livros, que é você leva um livro e pode pegar outro, e deixa um que você levou e pode pegar outro, né? Ah, poxa, mas eu não trouxe livro, quero pegar um livro. Ok, não tem problema. Aí você pode pegar o livro, contanto que você se comprometa a trazer um na semana que vem para poder estar repondo ali, porque, né, se você levar um livro, às vezes a pessoa, se não repor, a biblioteca ela seca, né? Então a gente recebe doação de livro ali também, né? E é isso, professor. A caminhada é árdua, né? A gente tem hoje um custo inicial alto para poder estar fazendo, mas a gente consegue estar arcando com esse custo, fica no 0 a 0, às vezes a gente tem que botar alguma coisa ali no nosso bolso, mas eu acho importante a gente não estar parado, nem deixando de fazer. Entendeu, professor? Porque eu acho que é importante isso, a gente está fincando. O território, no caso, é nosso, né? A gente sabe que a nossa bandeira está fincada ali, mas é bom a gente estar sempre presente no nosso território. Então, a gente é um evento semanal, né? Toda quarta-feira a gente está lá no Meia, na rampa de skate do Meia, né? De 6 horas às 11h30, com apresentação de artistas independentes, com pocket show, né? Batalha de MCs, troca de livros, entendeu? E tudo isso, tá, professor? E toda a arte é bem-vinda, né? E a gente quer expandir mais e mais, tá? Essa é mais ou menos uma breve história desses 13 anos que a gente está fazendo esse ano, tá, professor? Inclusive, vamos fazer um evento de aniversário e já deixo aqui o convite para o senhor estar comparecendo lá e estar festejando com a gente, tá? Acredito eu que a gente já vai começar na pré-produção agora no mês que vem, em junho, né? Porque o evento acho que vai acontecer entre agosto e setembro,
tá? A gente vai definir uma data, porque é um período também que tem muita chuva, e a gente precisa estar vendo que se a gente vai fazer na rampa, que não é um local coberto, que hoje em dia é um dos problemas que a gente tem no nosso espaço, que como é um espaço público e aberto ao ar livre, a gente, quando chove, a gente não consegue fazer, né? Então, é uma das reivindicações que a gente tem até para fazer, de estar conseguindo uma lona, né? Ou um apoio com alguém, está correndo atrás disso também, de que quando chover ou tiver previsão de chuva, a gente consiga estar colocando a lona lá, ou com um custo reduzido, porque a gente já tem muito custo, ou sendo, né, do coração, para a gente poder estar fazendo mais e mais, entendeu? Mas é um breve resumo, tá, professor? Da minha caminhada, da minha visão, do meu olhar, né, para a roda, né, que é minha mãe, entendeu? Eu falo que ela é a mamãe de tudo, porque é ela é a raiz que vai distribuindo e se expandindo para a gente estar se apresentando em outros locais, para a gente ser convidado para participar de eventos, né? Por exemplo, agora na terça-feira a gente foi convidado a participar de um evento lá da Quitanda 23, que é um espaço, né? Foi na terça-feira, no dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. A gente foi convidado por eles lá, estava tendo um evento lá, para poder fazer uma apresentação de batalha de MCs e poesia, né? Mas para o senhor ver como a roda ela é tão assim, né, uma mamãe mesmo, que ela conseguiu levar a gente, professor, dentro da Bienal do Livro, né? A gente acho que foi uma das únicas rodas culturais que esteve dentro da Bienal do Livro antes de 2020, né? Acho que, se eu não me engano, a gente foi lá em 2015. Se eu não me engano, tá, professor? A gente foi citado no TEDx, né? Que acho que é um fórum importante. A gente foi contemplado com a chancela do Ações Locais, né, professor? E a gente eu, no caso, eu fui convidado, né, a fazer a curadoria da Batalha da Terra do Rap, junto com o Vinícius Terra, na Terra do Rap, né? O Alan, por exemplo, foi convidado a participar de um evento do aniversário do Meia, na Belle Époque, que é uma livraria que tem aqui no Meia. Então, toda a roda, ela expande, ela vai se expandindo para a gente estar ocupando e as pessoas também estarem conhecendo o nosso trabalho, o nosso projeto, né? E saber quem são as pessoas que estão fazendo ali, né, a Roda do Meia, entendeu? Então, eu acho que a mamãe Roda do Meia, ela é importantíssima, né? Na minha vida hoje, ela é uma das principais, se eu botasse top 5 das minhas coisas hoje importantes, né, eu falo que a Roda do Meia está entre elas, entendeu? Porque ela me mostrou e me deu a direção que eu precisava para poder também me identificar, né, professor? Saber aonde eu consigo me encaixar, e ali eu me encaixei. E eu pretendo estar levando ela até onde eu conseguir, entendeu? Porque eu acho que hoje a gente precisa estar fazendo a inclusão. A gente está começando a ficar um pouco mais velho, né, professor? Já está pesando a idade de carregar as coisas e tal, e a gente precisa estar passando como é que se diz? Esse bastão, né, para essa galera. Então, a gente também está pretendendo abrir um workshop de como fazer, entendeu? Roda cultural, de qual direção você tem que tomar para pegar documentação, para começar a ocupar algum espaço, né? Ou seja, no seu bairro ou na sua cidade, entendeu, professor? Então, eu acho isso que é importante isso também, né? E é isso, professor. Se tiver alguma pergunta aí, porque eu falo muito, tá? Aí Nossa, depois eu pego o material todo e ver o que fica melhor ou não para poder... E você fala muito bem, Vinícius. Você fala muito bem, cara. Você deu um show aí, Fabrício, porque você sintetizou tudo que eu perguntei. Muito tudo, bem. Né? Consegui englobar tudo, professor? Tudo, e muito mais. E se tiver alguma coisa que eu queira falar e eu não tenha falado, o senhor pode me fazer pergunta, não tem problema nenhum.
duas coisas que eu queria assim, que você Claro. pudesse reforçar. Vou até ser mais breve para não... Não, o tempo é todo seu. Aqui eu que não quero explorar muito o seu tempo. Que você reforçasse duas coisas, né? A importância de vocês participarem de uma política de editais, né? Que viabilizou uma série de ações. Uhum. E como você acha que deveria ser essas políticas de cultura para que elas pudessem ter assim, um maior acolhimento do projeto das rodas culturais? Eu acho que, na minha opinião, professor, eu acho que tem que ser algo menos burocrático, tá? Do que é hoje, atualmente, e que seja, tá? Com uma análise mais profunda, né, de quem são realmente os fazedores de cultura e os projetos importantes para a cidade, que precisam ser fomentados, né, professor? Eu acho que projetos precisam ter, no caso, tempo, né, de ocupação de território. Eu acho que poderia começar a partir daí, porque eu acho que os editais eles não estão conseguindo colocar isso. Então, o que está acontecendo? A pessoa, às vezes, tem projetos que ainda não foram nem iniciados e que já estão pedindo fomento, né? Claro que todo projeto precisa de fomento, entendeu, professor? Mas eu acho que tem que ser uma verba reservada menor para essa galera, entendeu? Então, vamos lá. Por exemplo, tá, professor? Poxa, eu estou começando meu projeto vai iniciar ainda. Beleza, quanto você precisa, qual é o nicho? Vamos fazer uma análise, um estudo, para saber quanto uma pessoa precisa para começar um projeto. Ah, R$ 20.000, ok. Vamos lançar nos editais somente para projetos novos, ok? Pô, o nosso projeto que tem 13 anos que vai fazer, né? Nosso projeto já está afincado com a bandeira ali. Então, eu acho que o nosso projeto ele tem que ser analisado mais a fundo, né? Ele tem que ter e ter projetos e editais próprios para aquele tipo de projeto. Por exemplo, rodas culturais. A gente sabe que hoje os movimentos das rodas culturais são grandes. Então, poxa, por que não lançaram um edital próprio para as rodas culturais? Não, lançam editais culturais, onde engloba tudo. E realmente, professor, tem projetos aí absurdos de excelentes e sensacionais que vão ser contemplados, entendeu? E que, às vezes, professor, não precisam desse fomento, entendeu? Já não precisam mais dele, né? Eu acho que os editais eles são um meio de apoio, né, para esses projetos. E eu acho que tem projetos que não necessariamente precisam mais desse apoio, né? E saber como lidar com isso, entendeu, professor? Eu acho que tem projeto que é contemplado, né, que não precisa de fomento, de financeiro, né, não precisa de dinheiro, de verba, e pega o verba de quem está precisando, né, e tira, às vezes, a chance daquele projeto ter uma verba, né, para poder se estruturar, porque eu acho que também todo projeto que inicia ele precisa se estruturar para poder fincar a bandeira ali e ter uma longevidade, né, professor? Porque se esse projeto às vezes não consegue se manter, ele acaba, ele encerra. Porque a gente, por exemplo, eu, Alan e o Bro, a gente conseguiu ali ver uma maneira de a gente poder, né, pagar os nossos custos. Mas e quem não tem essa oportunidade de estar pagando os custos? Né, professor? Então, eu acho que tem que mudar algumas coisas nos editais. A gente tem que ter alguns pareceristas mais qualificados para poder tá analisando os projetos, né? Fazer projetos que sejam específicos para fazer editais que sejam específicos para certos projetos, né? Porque esse dinheiro, ao meu ver, professor, ele é nosso. A gente só não tem como tirar ele de lá. A gente só consegue tirar ele de lá por meio de edital, né? E eu acho muito injusto, né, a gente poder edital e ficar uma galera com projetos excelentes de que estão fazendo na garra de fora, né, desse valor, porque a gente também precisa estar sobrevivendo, né? Eu, Fabrício, preciso estar sobrevivendo fora da roda cultural do MEI,
entendeu? E fazer com que a roda cultural do Meia também sobreviva, né? Então é um ajudando o outro. A roda me ajuda e eu tenho que ajudar a roda. Então eu acho que precisa mudar muita coisa, precisa fazer uma análise geral e uma pesquisa. Eu acho que é mais isso, né? Uma pesquisa para a gente poder saber, né, como distribuir essa verba da melhor forma, entendeu, professor? Porque é uma verba grande, entendeu? E às vezes não são todo mundo contemplado, então, pô, contempla todo mundo com um pouquinho de nada, do que contemplar com muitão, né? Então, por exemplo, sei lá, se tem, são editais que vão ser contemplados 15 de 100 mil, pô, contempla, pô, sei lá, 30 de 50, entendeu, professor? Eu fico vendo assim, ao meu ver, é isso, né? Eu acho que dá para todo mundo ter um pouquinho, né? E desse pouquinho tentar transformar em mais, porque eu acho que é aquilo que a gente falou, que eu falei aqui. A gente pegou o nosso recurso e investiu. E às vezes esse recurso que a gente investiu, professor, por exemplo, em equipamento, a gente coloca para alugar os equipamentos fora da roda, que é o meio da gente também estar arrumando mais uma verba para poder estar injetando de novo na roda e fazendo a roda girar, né? Porque eu acho que esse é o intuito. Nunca deixar a roda parada, sempre fazer a roda ficar girando. Entendeu? Então, eu acho que, ao meu ver, é isso. Tem que ter uma pesquisa para poder estar distribuindo melhor, entendeu? Essa verba, né? Eu acho que é mais isso, entendeu, professor? Você, então, acha, Fabrício, que falta muito assim, conhecimento Conhecimento. do que vocês fazem, do que vocês Uhum. precisam para A dar gente precisa continuidade ao muito de ser trabalho, visto. A gente precisa ser mais e visto, também o né? reconhecimento da importância de vocês para a cidade. Para a cidade, sim, claro. Eu acredito que, ao meu ver, é isso. A gente é muito, às vezes, invisibilizado, né? Porque por isso, entendeu, professor? Por ser, sei lá, ou do hip hop, que a gente já do hip hop já não é tão bem visto, né? Ou tá, sei lá, fazendo alguma coisa na quarta-feira, eu não sei o porquê, né? Que a gente não é reconhecido. Por tanto tempo que a gente está fazendo isso, né, professor? Então, eu acho que é por isso que eu falei que essa moção ela foi um pouco importante para mim, porque foi um reconhecimento, alguém viu a gente, né, professor? A gente fica meio que sendo invisível ali, mas a gente também é visto por quem a gente quer ser visto. Então, tem essa galera, entendeu, que vem, frequenta e que curte, que dá apoia, né, que eu acho que também a gente ser visto por eles é importantíssimo para a gente. Eu acho que vale até mais do que qualquer tipo de financeiro que possa vir também, né? Porque eu acho que sem eles a gente também não consegue estar fazendo essa roda, dessa engrenagem, estar podendo se movimentar, né, melhor, entendeu? Mas eu acho que é isso mesmo, tá, professor? A gente precisa ser reconhecido mais, até mesmo como agente cultural, né, de estar fazendo a cultura, entendeu? Tem um mínimo recurso, com recurso próprio às vezes, né, professor? Em prol da cidade e da cultura, né? Isso, e sobre a cena hoje do conjunto das rodas Das culturais, rodas, né? o que você poderia falar sobre como está o estado da arte aí, das rodas culturais hoje? Elas, pelo que você, né, aprendemos com você hoje, Sim, claro. todas elas também enfrentam as mesmas limitações, mas também têm as É. mesmas potências, né? Sim, claro, com certeza, professor. E às vezes até mais, né? Então, o que acontece hoje eu vejo, tá, que existem muitas rodas culturais que já são, a maioria, né, professor, são as rodas culturais que já faziam bem antes, né, da pandemia, né? Vamos dizer assim, a maioria dessas rodas elas já tem mais de 5 anos, às vezes até mais, tem rodas aí que tem mais até, né? E elas também estão sendo feitas com as trancos e barrancos algumas, né? Algumas também receberam fomento porque participaram dos editais. Por exemplo, a Roda Cultural do Rio Comprido é uma das boas rodas hoje em dia que nós temos no Rio de Janeiro. A Roda Cultural, a Batalha do Engenhão, que é a nossa afiliada aqui, no caso, porque é aqui do lado do nosso espaço também, né? Eles falam, tanto que eles falam que a gente é a mamãe deles, né? A Batalha do Engenhão. Então tem a Roda Cultural da Rocinha, né? Tem uma opção de roda cultural que hoje em dia eu acredito que estão fazendo um ótimo trabalho, tá, professor? Um ótimo trabalho de ocupação, de estar utilizando os recursos que eles foram
que receberam aporte, né, de recursos, estão conseguindo tá fazendo as rodas e está estruturando e está dando premiação, né? Então eu acho que também é importante essas rodas terem recebido esses aportes, né, financeiros, para elas poderem estar podendo sobreviver, né, e de serem reconhecidas também. Eu vejo que muitas estão se estruturando também, né? Então elas são importantes, né, estarem ocupando em diversos pontos no Rio de Janeiro, elas estarem sendo feitas. Eu acho que muitas delas também foram, né, no caso, como é que eu posso dizer? Sendo, não vou falar cópia, né, mas tendo como base né, as nossas rodas culturais, as rodas que vieram primeiro, que foram Botafogo, Vila Isabel, né, e tem rodas que estão funcionando de 15 em 15 dias, né, professor? Tem rodas que não são poucas as rodas que funcionam semanalmente, né, justamente por causa disso, porque é difícil fazer, né? Tem que ter algum tipo de verba, porque eles não conseguem estar fazendo totalmente de graça, né? Tem algumas que precisam estar alugando equipamento de som para poder fazer a apresentação, mas todas elas estão, algumas que eu acompanho por aqui estão fazendo um bom trabalho, né? Estão sendo reconhecidas, que eu acho que é importante isso, estão sendo vistas, né? Hoje em dia elas já são até um pouco mais vistas, mas a gente precisa ser mais vistos, né, professor? Eu acho que é pouco pelo que a gente faz, pelo tanto tempo que a gente faz, né? Mas eu acho que a cena ela mudou muito, tá, professor? Ela mudou muito porque os tempos foram mudando também, né? Muitos dos entretenimentos hoje em dia, antigamente a gente tinha as rodas culturais, mas hoje em dia a gente tem em tudo quanto é tipo de local, a gente tem alguma coisa acontecendo, seja uma roda de samba, seja minha bateria está acabando, mas dá para a gente finalizar aqui, tá? Não tem problema nenhum. Roda de samba, então está tendo alguma coisa, sempre está tendo alguma coisa. Então, o que acontece? O público que vai são públicos fiéis também à cultura do hip hop e das rodas, né? Tanto que as rodas, hoje em dia, elas estão muito com batalhas de MCs, né? Existem muitas batalhas de MCs que eu acho que é diferente, né? Eu acho que existem as batalhas e as rodas culturais. Eu acho que as rodas culturais, elas são mais uma oportunidade realmente daquilo que eu falei, oportunidade para quem não tem oportunidade, que são rodas culturais que fazem dos elementos do hip hop, que é o grafite, o break, o DJ e o MC, né? Estão presentes nas rodas culturais, mas nas batalhas eu acho que só tem ali alguma representatividade do hip hop, não denegrindo as batalhas, que eu acho que as batalhas fazem um trabalho também excelente, entendeu? Mas existe essa diferença, né, de roda cultural e batalha de MCs. Batalha tem muitas batalhas, né? Mas roda cultural, hoje em dia, atualmente, são poucas que fazem aquilo que eu estou falando para o senhor. Show, apresentação de show, às vezes a roda de livro também, alguma coisa que tenha os elementos do hip hop por completo, entendeu, professor? Mas são também são reconhecidas às vezes algumas como roda cultural, mas eu acho que tem umas que são só realmente batalha, né? Que tem só batalha de MCs, não tem outro tipo de coisa. É uma batalha de MC e acabou, entendeu? Por exemplo, igual a roda de cumprido, que bota show também, bota batalha, mas bota show, né? Porque aquela pessoa, aquele artista que ele não é de batalha, aquele MC que ele não é de batalha, ele é um MC que ele gosta de cantar, né, as músicas dele, ou tem composição própria, ele não tem o espaço dentro dessas batalhas, entendeu? De estar podendo apresentar o trabalho dele. Então, essa é uma coisa são para um nicho só de MCs, as batalhas de MCs, né? As rodas culturais, elas já são mais para um nicho maior, entendeu? Ao meu ponto de vista também, né, professor? Posso estar falando besteira aí, mas ao meu ponto de vista, eu acho que é isso, né? E é importante, tá, professor? A gente tá com as rodas culturais sendo feitas, né? Mas eu acho que elas podiam estar sendo feitas, por exemplo, sendo mais vistas se a gente estivesse ocupando semanalmente, que eu acho que o intuito das rodas é estar ocupando semanalmente, né? Tendo semanalmente alguma coisa ali,
entendeu? Mas não são todas que conseguem, algumas só conseguem fazer às vezes mensal ou quinzenal, né? Então mudou muito isso. Antigamente era toda semana tinha roda cultural em tudo quanto é tipo de local, né? Até eu lembro do livro da professora Rossi, que na época acho que ela mapeou, acho que foi em 2013, 2014, se eu não me engano, ela mapeou acho que quase 100 rodas, foi 60 e poucas. Hoje em dia existe mais de 200, né? Espalhado no Rio de Janeiro, tem na Baixada, tem em Niterói, tem entendeu? Fora do estado, fora do município, né, no caso. Então tem muita coisa acontecendo, né? E eu acho que isso aí é muito do legado que as principais rodas deixaram, né? O pessoal começou a ver que dava para fazer, dava para ocupar o espaço público do teu bairro, entendeu? Com cultura e arte, né? Ou tipo revitalizar uma praça, tá ocupando uma praça, né? Com cultura e arte, que eu acho que a gente está ocupando ali, a gente evita muita coisa, a gente evita até do bandido estar indo ali, ou do usuário de droga estar indo ali, entendeu? Hoje em dia, semana passada, né? A gente teve um problema lá com os usuários de droga que pô, arrancaram o nosso fio da luz, professor. A gente teve que fazer uma gambiarra lá louca para poder estar fazendo a roda, porque a gente não tinha os fios, arrancaram nossos fios, levaram nossos fios, né? Então é isso, e a gente vai se cuidando aí na rua, um cuida do outro, né, professor? Não tem jeito, a rua é assim, né? A gente vai se cuidando, um vai vendo pelo outro, vai emprestando. A gente tem diversos parceiros aí também que empresta, às vezes, equipamento. A gente, como ponto de cultura também, eu acho que é muito essa troca, né? Da gente estar podendo estar ajudando outros tipos de projetos que estão aí, entendeu? Até mesmo no nosso bairro, né? E é isso, professor. Eu acho que eu não sei se eu respondi a pergunta do senhor, mas acredito eu que seja isso, tá? Perfeito, perfeito. Guilherme, você quer fazer uma perguntinha aí para o Fica à vontade, Guilherme. Você está aí Fabrício? certo, rapaz? Oi, Fabrício, desculpa não estar com a imagem, Beleza. porque eu Tô tô brincando. com. Ele está Que fazendo toda filho. entrevista que eu faço, sempre que eu tô com o Jorge, meu filho tá junto também. Aí ele tá aqui assistindo o desenho, por isso que eu não me liguei. Fabrício, primeiro, cara, Aí, ó, aí ele fala. Eu fui orientando da Rossi Alves, na Ah, época que foi, ela. rapaz. Porra, ótimo. Professora Rossi é Sim, sim. sensacional, cara. Eu sou muito azarado porque eu só tenho um mentor assim, né? É o Jorge, é a Rossi. Eu sou muito azarado, para não dizer o contrário, né? Mas graças a Deus só ando com. Eu tenho muita honra de poder conviver com os dois, né? Eu tenho ali como é que se diz? Eu tenho uma base muito boa, né? Graças a Deus. E, Fabrício, eu tinha várias coisas aqui para perguntar que eu deixei e você magistralmente respondeu tudo, né? Só que uma coisa que eu fiquei muito curioso, né, que eu queria saber mais de você, é a questão que você falou, como a roda sobrevive, né? Que vocês precisam muitas vezes tirar do bolso de vocês. Vocês têm a questão do isoporzinho, Uhum. que vende cerveja. Teve uma aluna da UF, a Tamara, não sei se você vai recordar, ela Eu fez acho que eu lembro. Ela foi o fazer, TCC. um trabalho lá também? Isso, o TCC dela foi sobre vocês. E Quanto uma ela coisa tirou no TCC, tu sabe? Oi? Quanto ela tirou no trabalho, sabe? Eu fui banca, a gente deu 10, não tinha. Não tem como, foi 10, foi 10. Eu acho que eu até tenho esse TCC, depois eu posso mandar para você se você quiser. Manda, querido, manda, Muito porque bom. todo material que a gente, por exemplo, entrevista ou trabalho, né, de faculdade, que a galera vai lá, é também um meio de portfólio para a gente gosta de Sim, guardar esse material, né? Entendeu? importante. Até para poder Importante. estar utilizando ou estar documentando, está sendo documentado para a gente também, né? Que eu tenho um outro projeto também em mente aqui, para tu ver como é que a minha mente não para nunca, de fazer uma exposição de fotos Legal. desses 10 anos, mais de uma década da Roda Cultural do Meia. Por quê? Porque o amigo que vai lá, ele bate por quarta-feira 200 a 300 fotos. Entendeu? Então a gente tem um acervo de fotos assim, sei lá, acho que a gente tem para mais de 10 mil fotos, né? Nesse longo de 13 anos, entendeu? Então é um projeto também que eu já tenho aqui, já escrevi e tal, mas eu preciso desse projeto, eu vou precisar de apoio financeiro, porque tem que imprimir fotos, essas coisas todas, né?
Mas fala, Não é ô, barato. Guilherme. Não é Desculpa. barato, não é barato, realmente. E eu queria saber de você como é que a roda, né? Porque eu já passei pela roda do Meia, mas eu não fiquei, né? Foi sua passagem. As portas E a estão lá gente. abertas, pode entrar, Não, venha. vou sim, vou sim. Pode deixar que eu vou. Vou combinar com o Jorge para Boa. nós irmos. Mas espera aí, rapidinho. Eu vou levar você. Faz aí. O Vou príncipe levar tem você que também, a pista de skate. Como é que se dá? Se tem outras formas, outras pessoas ali que sobrevivem em torno da roda. Por exemplo, se tem gente que vai vender bala, se tem gente que também, outras pessoas que vendem cerveja, se tem essas pessoas e como é a relação tem. entre a produção da roda e essas pessoas, se apoiam, se eles dão algum tipo de incentivo para a roda, ou nem que seja, por exemplo, tá precisando de água, a gente tem água aqui. Como é que é essa relação entre Tem. O que acontece, vocês cara? e essa Como é que economia? funciona, né? Como é que funciona o meu dia na quarta-feira, por exemplo, tá? Eu encho água para dar para os MCs da minha casa. Então, eu pego uma garrafa de 2 litros que eu compro água aqui em casa, pego uma garrafa de 2 litros e encho da água do meu filtro, boto para gelar e levo para eles beberem a água deles. Por quê? Os moleques estão lá remando, os moleques ficam secos. Então, tem que levar água para eles, que eu acho que é o mínimo que a gente consegue dar para eles, é água. Sendo que agora a gente consegue, às vezes, quando a gente consegue vender a cerveja toda do isopor, a gente consegue, às vezes, estar dando ali um dinheiro da passagem, porque eles pedem, né? Porque eu acho que é também uma coisa que a gente precisa deles, e às vezes, por exemplo, o moleque chegou para mim e falou assim, cara, eu tô confirmado na batalha, tá ligado? Mas eu não tenho R$ 6 para poder sair de casa. Mas eu falei assim, cara, deixa que eu dou meu jeito aqui, meu irmão. Vou arrumar R$ 100 e vou mandar para tu ir no Pix. Entendeu? E mandei para ele. E ele chegou lá e falou, cara, te amo. Eu falei, também te amo, cara. Então, o que acontece? Como é que funciona ali? A gente tem um depósito de bebida que ele está em frente à rampa de skate. É o depósito 3 Pintos, tá? O amigo ali do depósito já conhece a gente há anos, porque a gente está em frente ao depósito dele há 13 anos. Ele fornece as bebidas para a gente em consignação, tá? Então, a gente tem consignação das bebidas, ok? A gente já tem, mas a gente não consegue pegar na consignação o gelo e o copo, né? Que são custos que a gente tem que tirar depois com a venda da cerveja, ok? E a gente tem um transporte que a gente gasta R$ 80 desse transporte para poder levar os equipamentos e trazer para a gente de volta, né? É um coroa que mora aqui na minha rua, tá? Ele tem uma Fiorino toda velha, mas a gente dá R$ 80 para ele toda semana para ele poder levar a gente lá, né? Ele já está com a gente acho que uns 3 anos, ele nunca faltou. Sempre dá uma ideia quando ele não pode e tal. Deixa eu só beber uma aguinha aqui rapidinho. Aí, o que acontece? Eu levo água para os moleques, encho de isopor, de gelo, de cerveja, começo a vender cerveja. E a galera começa a chegar, por exemplo, vai os moleques lá com baleiro. Então, os moleques vendem bala. A gente não vende bala e cigarro. A gente não vende bala nem cigarro. A gente vende a bebida. Então, a bebida é nossa, ok? Se você quiser chegar com mais alguma coisa, você é bem-vindo. Por exemplo, lá na roda não tem comida, entendeu? Não tem nada de comida. Então, se a pessoa estiver chegar lá e quiser vender um pastelzinho que ela fez, porra, é bem-vinda. Se a menina do brownie lá, que vende o brownie dela, é bem-vinda. Os meninos do baleiro também são bem-vindos, né? Então, a troca que a gente faz com eles é o seguinte, pô, irmão, você pode vender o que você quiser, só não pode vender o que a gente está vendendo. Porque senão eu vou ter um concorrente dentro do meu próprio evento, né? Então, a bebida é nossa. Então, comida, eles podem vender à vontade. Então, por exemplo, eu botei uma menina lá, que ela não estava indo mais, mas eu botei uma menina lá para fazer um pastel. Cara, ela vendeu, sei lá, acho que 600 conto de pastel. Só lá na roda. Entendeu? Ela falou, pô, foi bom, vendi R$ 600 de pastel. Então ela comprou a massa, ela mandou uma menina no mercado comprar massa 2 vezes para fazer o pastel, porque tinha acabado. Ela botou o pastel, sei lá, acho que era R$ 2. Os moleques chegavam lá com 10 conto e falavam, eu quero 5. Entendeu, cara? Então, funciona dessa maneira, né? E o que a gente consegue vender do isopor, a gente faz o seguinte, paga o depósito e o que sobra a gente paga o transporte,
que é o que a gente precisa pagar, não tem jeito, tem que pagar o transporte, porque é o cara que a gente precisa 100%, o depósito, que é o cara que a gente precisa estar renovando, né? E o que sobra, a gente faz o seguinte, R$20 é para o Faro ir embora, que é o apresentador, porque ele mora em Madureira. Então a gente dá R$20 para ele pegar um motor Uber para poder ir embora, chegar para casa, porque às vezes ele fica na nossa base lá, que fica até, sei lá, 2, 3 horas da manhã, porque ele tem que fazer as capas dos vídeos que a gente vai soltar no YouTube na sexta. Entendeu? Então, e aí eu dou mais, sei lá, e vou distribuindo dinheiro para quem precisa de passagem, né? Porque a única coisa que eu consigo pagar é a passagem. Eu não consigo dar, sei lá, pagar um salário ou, sei lá, dar R$100 pro cara, entendeu? Que está lá trabalhando com a gente. É isso, a gente consegue dar passagem, né? E quando a gente é contemplado em edital, que a gente tem que fazer uma planilha orçamentária, essa galera, né, vai para a planilha, entendeu? Porque aí a gente consegue pagar eles um dinheiro do edital, entendeu? Então, quando essa galera, quando a gente se inscreve em edital, a gente bota essa galera toda para ficar dentro da nossa planilha orçamentária, né? A galera que eu estou falando é a galera que trabalha, por exemplo, que somos 6 hoje, né? Sou eu, o Alan, o Fábio Broa, o DJ DL Mix, o DJ Luke e o Faro apresentando. Então, foi isso? E o Faro apresentando. Somos 6, isso. Aí, o que acontece? Quando sobra isso quando sobra o dinheiro. Quando não sobra, eu falo pro Faro, vou ver se eu arrumo aqui um dinheiro para poder te dar. Né? E eu tenho os trabalhos meus por fora, né, que a gente faz, né? E eu estou sempre envolvendo eles, né, em trabalhos para a gente poder estar recebendo. É um meio que eu tenho de retribuir a eles por a gente estar junto na roda. Então, por exemplo, a gente foi participar de um evento do 13 de maio, que eu levei lá na Roda Quitanda. A gente recebeu cachê, eu paguei os meninos todos que trabalharam. Por exemplo, a gente foi fazer um trabalho no dia 1º de maio, né, da escala 6x1. Todo mundo recebeu também, a gente pagou os meninos, a gente recebeu o cachê, porque a gente foi convidado e todo mundo foi pago. Então, eu consigo estar pagando a eles quando a gente recebe trabalho externo da roda. Por isso que eu falo que a roda é aquela raiz grande que vai se estendendo e dessas extensões é que a gente consegue ver se manter, né? A gente faz investimento, por exemplo, eu sempre tento guardar ali 20%, 30% do que a gente arrecada para poder, quando sobra, né, para poder ter um fundo de reserva para quando a gente precisa, né? Os dinheiros de editais a gente tenta guardar também alguma coisa para poder ou estar investindo ou estar cobrindo os custos que a gente tem, e assim a gente vai tentando se manter. Mas a gente não cobra chão dos meninos que vão lá vender outras coisas, nem nada, né? Porque eu acho que a gente precisa estar movimentando aquela galera ali também, porque eu acho que aquilo ali é um meio deles poderem também estar se sustentando, né? Então, por exemplo, o Faro, que é o apresentador, ele rima no trem, entendeu? Então você pode pegar o trem aí um dia aí, ele tá vendo ele lá, ele rimar lá no trem lá, e às vezes ele rima até com a camisa do Meia, entendeu? E dali ele tira o dinheiro, porque, por exemplo, às vezes ele vem até com dinheiro, a gente cobra R$1 da inscrição dos moleques, da batalha, entendeu? Então os moleques que vão se inscrever lá na batalha de MCs, né, eles... Deixa eu fechar aqui ou abrir, agora eu não sei. Eu botei para carregar aqui, chega mais para agora melhorou. Que a gente cobra R$1 da inscrição dos MCs, que, por exemplo, às vezes dá 16 MCs lá, ou 20 MCs, são R$20, entendeu? Que às vezes os moleques precisam de 5 para poder ir embora, entendeu? Então, desses 20, a gente consegue dar os 5 para o moleque, né? Então, a gente se movimenta mais ou menos assim, né? Às vezes eu pego o trabalho externo e guardo um dinheiro para poder estar botando na roda. Eu não consigo pagar tipo uma ajuda de custo fixo para eles, entendeu? É o que sobra. Eu mostro, a gente é na roda, a galera da produção, né? A gente é bem transparente com relação ao financeiro, né? Porque para eles poderem entender também como é que funciona, que eu acho que essa é a melhor maneira deles entenderem, né, de como funcionam as coisas. A gente não omite nem esconde nada de ninguém. Tanto que a planilha orçamentária ela é aberta, né? A gente faz a planilha e a gente define quem vai receber X e quem vai receber Y,
né? Claro que se aquela pessoa se destacar muito, a gente vai vir com bônus, alguma coisa assim, né? Mas é assim que a gente se movimenta e a gente está tentando manter isso, porra, na maior longevidade possível, né? Há 13 anos é mais ou menos assim, né? Então, e eu quando trabalhava no banco, eu ainda trabalhei no banco por muito tempo, né? Eu investia meu dinheiro, parte do meu dinheiro ali, entendeu? Porque eu acho que era importante, porque a gente não tinha nenhum tipo de recurso, né? E eu ganhava bem na época, então eu não me incomodava de estar colocando meu dinheiro ali, não, porque eu acho que quando a gente. Eu sempre falo para eles, quando a gente coloca dinheiro na roda, irmão, é investimento, entendeu, cara? Pensa que é um investimento, né? Tudo que a gente compra para a roda, em prol da roda, é investimento para a roda. Porque se a gente começar a melhorar na roda, tudo vai melhorar ao nosso redor. Eu sempre tenho esse tipo de pensamento, né? Entendeu? E a gente tem um canal no YouTube que a gente também pensa, né, que um dia pode dar certo e a gente possa receber alguma coisa dali, né, para poder estar pagando até mesmo os MCs, que são eles que são os protagonistas, né, das batalhas e dos vídeos que estão lá. Então, da gente poder também estar remunerando eles. E é assim que a gente vai se movimentando. Entendeu? Consegui responder a tua pergunta, Guilherme? Foi longa a minha resposta. Sim, não, com certeza, era Só para isso mesmo você que eu queria. entender mais ou menos como é que funciona, né? Sim. Entendeu? É mais ou menos assim, cara, que a gente dá nosso jeito lá. Muito bem. Perfeito. E assim vamos. Fabrício, Pode falar, professor. nós só temos muito a agradecer Poxa, a sua generosa atenção. Pô, ótimo. Obrigado. Espero ter podido Nossa, foi maravilhoso. acrescentado alguma coisa de bom. Muito. Aprendemos hoje bastante com você.